Boa tarde. O nosso trabalho é sobre a maioridade penal. A maioridade penal, ou maioridade criminal, define a partir de qual idade o indivíduo responde pela violação da lei penal na condição de adulto, sem qualquer garantia diferenciada reservada para indivíduos menores de idade. O indivíduo é, pois, conhecido como adulto consciente das consequências individuais e coletivas dos seus atos e da responsabilidade legal embutida nas suas ações. A Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 228 que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. No Brasil, essa idade coincide com a maioridade penal e menores de 18 anos respondem por infrações de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maioridade penal, por sua vez, não coincide necessariamente com a maioridade civil, nem com as idades mínimas necessárias para votar, para trabalhar, para voltar a casa em uma situação. A menoridade civil cessa em qualquer um desses casos. Em muitos países, o indivíduo abaixo da idade penal está sujeito, a partir de certa idade, a punições mais leves, como advertências, atividades socioeducativas, trabalhos sociais, acompanhamento social ou psicológico, detenções ou internações em instituições correcionais ou reformatórios, e etc. Existindo, em alguns casos, tribunais ou varas de justiça específicas para o encaminhamento de acusações contra menores de idade. Se a redução da maioridade penal for um tema de redação, quais conceitos vão poder ser utilizados no seu texto ou em qualquer outro lugar? Crimes cometidos por menores são chamados de atos infracionais. Esse conceito está relacionado a uma ideia pedagógica da punição. Esses menores que estão em conflito com a lei também são conhecidos como os menores infratores. Esse conceito tem uma categoria bem específica, justamente porque está relacionado a um grupo muito seleto de uma parte da sociedade que cometeram crimes. E, a partir de quando sofrem medidas socioeducativas, a partir dos seus 12 anos de idade, até os 17 completos, pois a partir dos 18 o indivíduo vai cumprir a regulamentação do Código Penal. A juventude de 12 até os 17 anos de idade são considerados adolescentes. Qual é a diferença para crianças? Crianças são de 0 aos 12 anos, adolescentes dos 12 aos 17 anos completos. É interessante lembrar que os jovens que cometem esses atos infracionais, quando são penalizados, eles estão cumprindo medidas socioeducativas. E quais são essas medidas socioeducativas? São variadas de formas que são desde advertências até casos mais graves, que é a internação do jovem. Agora surge dois conceitos que são antônimos para pensarmos. O que significa uma pessoa imputável pela lei e uma pessoa inimputável? A palavra inimputável refere-se àquela pessoa que não pode cumprir a pena. O menor é considerado inimputável porque ele cumpre medidas socioeducativas. Uma pessoa imputável é aquela que pode cumprir a pena, sendo apenas pessoas acima dos 18 anos. Já uma criança dos 0 aos 12 anos de idade é inimputável em qualquer circunstância. Quem cumpre a pena no lugar de uma criança que cometeu uma certa criminalidade ou ato infracional são seus pais, responsáveis, ou o Estado, que é responsável por esses menores. A reforma ou redução da maioridade penal no Brasil refere-se aos diferentes esforços, ideais ou iniciativas visando possíveis mudanças na legislação brasileira sobre a penalização de menores. O objetivo da redução da maioridade penal é fazer com que o direito penal e a justiça correspondente seja aplicado aos que hoje são tutelares pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. O Brasil adota o critério biológico que fixa uma idade para excluir a culpabilidade do agente. A discussão
é qual a idade a ser adotada? Começando pelos argumentos contra, a primeira pergunta que devemos fazer é: reduzir a maioridade penal reduziria os crimes? O porquê dessa questão é que, se nós reduzirmos do 18 aos 16 anos de idade, também não reduziria daqui a alguns anos para 14 anos ou para 12? Isso resolveria o problema? O jovem não cometeria mais crimes? Aqueles que são contra o processo vão dizer que não. Na verdade, nós estamos apenas aumentando o círculo de quem pode ser punível. Por quê? Falta de políticas públicas para a juventude. E é por esse motivo que quem é contra a redução da maioridade penal diz que a nossa juventude pobre e periférica é essa que comete crime, pois em todos os dados estatísticos mostram que não é necessariamente a juventude rica e branca que comete criminalidade. Aqui que comete crime normalmente é a juventude pobre. Existem políticas públicas para essa juventude? Tem processos de prevenção à criminalidade? Prevenir é melhor que combater. É até mesmo mais seguro e mais econômico. Criar medidas que comecem desde as escolas públicas e vai caminhando até o processo de trabalho com essa juventude, para a juventude que é tratada com dignidade e não com repressão, seria melhor do que o combate a essa juventude. Quarto e último argumento. O Brasil tem uma crise carcerária elevada. Segundo dados de 2019, o Brasil já atingiu um número absurdo de 815 mil pessoas presas no país. E somos consolidados a terceira maior população carcerária do mundo. Reduzir a maioridade penal não aumentaria mais esse problema? Não cresceria mais as facções que gostam de cadeias lotadas para recrutar mais gente? Esses são os 4 argumentos mais comuns contra a redução da maioridade penal. E os argumentos de quem é favorável à redução da maioridade penal? Primeiro, idade para votar e penalizar. Ou seja, se presumimos que a pessoa que tem 16 anos de idade já é capaz de votar, então por que ela não é responsável pelos atos que comete? Esse é um argumento que grande parte da população tem. Segundo, punir gasta menos que prevenir. Essa é uma questão que contradiz o argumento contrário. De acordo com alguns, as políticas de prevenção são mais custosas ao Estado. Então, são políticas que demorariam décadas para fazerem efeito. Terceiro argumento. Maioria da população é a favor. Se os deputados são a casa do povo e necessariamente aqueles que representam a vontade popular, a maioria da população brasileira é a favor do processo. Então, por que não reduzir? Quarto e último argumento. Impunidade. Aqueles que acreditam que é necessário reduzir a maioridade penal vão dizer que, se não punirmos a juventude, ela se sente impune e por isso continuará cometendo crimes. Então, aumentando ou recrudescendo a lei garantiria essa estabilidade. Esse foi nosso trabalho. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.